hoje a entrevista para a TV Sindicomes, a CTC, é com Ayrton Júnior, diretor da Broker Brasil, corretora de câmbio, e também conselheiro da Abracan, Associação Brasileira de Câmbio. No meio das corretoras, ele é conhecido mundialmente como Júnior. Como Júnior. Estou certo? Certíssimo, certíssimo. Júnior, começo com uma pergunta. A Broker Brasil está entre as 10 maiores corretoras do Brasil. Independentes do Brasil. Qual a sua visão hoje sobre o mercado do seu segmento? Na verdade, assim, o nosso segmento vem passando por uma transformação de mercado, né, que é uma coisa natural. As corretoras hoje são instituições financeiras não bancárias que vêm se especializando cada vez mais nas operações de câmbio pronto, que a gente chama, né? Câmbio pronto é operações que podem ser liquidadas em até 48 horas. Então as corretoras hoje é um mercado que está difícil. Eu acho que a economia nos últimos 4, 5 anos vem apresentando as suas dificuldades e quem trabalha só exclusivamente com câmbio vem sofrendo consequentemente. Mas as corretoras vêm se especializando nesse mercado, vêm se aprimorando nos seus controles principalmente, né? E eu acredito que ainda tem um futuro promissor, né? Porque o Banco Central tem tratado diálogos via a Abracan, que é a Associação Brasileira de Câmbio, onde ele sinaliza algumas melhorias na regulação, está sempre trocando experiência para uma melhor regulação do mercado. Então eu acho que é um mercado que sofreu nos últimos anos, como todos os mercados, talvez tenha sofrido um pouco mais por ter um produto exclusivo de envio e ingresso de divisas, né? Mas eu acho que ainda é um mercado promissor. Eu acho que nos próximos anos a gente vai ter uma melhoria da economia em geral e do mercado de câmbio, que vai favorecer os players, né? Eu observei o portfólio da Broker e até anotei aqui, a atuação de produtos e serviços de vocês é bastante ampla. Atuam em remessas, intermediações, câmbio turismo, VTM, entre outros. Onde vocês mais centralizam suas operações? Onde está o condensamento das operações, o core da Broker? A Broker, nos últimos 3 anos, ela se especializou no mercado corporativo, né? Então, nossa carteira de cliente é composta por mais ou menos uns 1.500 empresas e mais de 50 mil pessoas físicas. Mas esses 1.500 empresas, na sua grande maioria, são desde multinacionais até empresas de pequeno e médio porte. Então, para as multinacionais, a gente faz esse serviço de intermediação, né, nas operações de câmbio. Então, a gente pega as necessidades cambiais das multinacionais e negociamos os lotes junto aos principais bancos nacionais e internacionais, conforme a demanda de cada cliente. Além disso, a gente faz para as pequenas e médias empresas. As pequenas e médias empresas é uma coisa interessante. É um segmento fantástico, onde as pequenas e médias, muitas vezes, elas não são bem assistidas pelos grandes bancos, pelas grandes instituições. Por quê? Porque a quantidade de operações que, às vezes, o empresário, a pequena empresa passa a não ser interessante para esses bancos. Então, aí que entra o trabalho da Broker Brasil e das outras corretoras também, fazendo que você dê um atendimento de qualidade, né, para o seu cliente, para o nosso cliente aqui, de excelência, onde fica um produto de boa índole para os dois. O cliente com bom atendimento e a instituição para essas remessas. Então a Broker hoje, 90% do movimento dela vem de remessas internacionais, pagamentos e recebimentos internacionais, né? A gente também opera com câmbio turismo, né, que é a moeda em espécie, o cartão VTM, mas não chega a 10% do nosso movimento. Também a gente tem a parte de Ciscoserv, consultoria, uma parte interessante da gente falar, mas também não passa. 90% da nossa operação hoje é concentrado em operações de câmbio para as empresas, pequena e média. Você estava falando do segmento e me ocorreu que, com o advento da Lava Jato, as corretoras de câmbio ficaram numa situação um pouco complicada, não estou generalizando, sim, mas mostrou-se uma prática não correta. O segmento mudou desde então, como que você avalia? Na verdade foi o seguinte, não foram as corretoras de câmbio
Eu acho que o mercado financeiro do Brasil passaram operações nos grandes bancos e também passaram operações da Lava Jato via as pequenas instituições, onde a gente coloca as corretoras também. O Banco Central atuou muito forte, né, na penalização para as instituições, só que as instituições, as corretoras, estão aprendendo a fazer governança, né? Então, de 4 anos para cá, as corretoras têm investido cada vez mais na governança. Então, se você pegar qualquer instituição pequena, uma grande parte do custo da corretora é investimento em governança, em compliance, monitoramento das operações. Então, isso foi uma forma gradativa. Eu acho que quando a Lava Jato veio, ela não foi direcionada para uma instituição ou outra. Ela veio de uma forma geral e mostrou falhas operacionais e de compliance nos grandes bancos e nas corretoras, que são pequenos players. Só que a manchete é que passou tanto nas corretoras pequenas. Mas nos principais bancos, obviamente, passaram muito mais, tudo proporcional, tudo é proporcional. Eu imagino, não sei se estou certo, Sim, porque não sou da área, que também muitos bancos ou corretoras foram induzidas ao erro. Isso. Né? Acho que, penso eu, as políticas de compliance, como você citou, são importantes. E numa conversa nossa de bastidores, você falou da instituição de 4 barreiras aqui que vocês têm. Explica um pouquinho melhor do que se tratam essas 4 barreiras. Na verdade, o que acontece? Eu acho que o segmento em si vem se especializando, né? Através da Abracan, onde eu faço parte do Conselho Administrativo, a gente tem colocado políticas institucionais para que os associados da Abracan, onde envolve 90% das corretoras independentes do Brasil que estão lá na associação, para fazer as melhores práticas. Então a Abracan também deu uma base ainda maior para as instituições menores desenvolverem sua política de governança. Óbvio que tudo tem um custo, a economia não está fácil, mas as instituições estão cada vez mais investindo, por quê? Viram a necessidade do investimento, né? Sem a governança, hoje as coisas não funcionam. A gente passou a ser mais burocrático por uma necessidade. Quanto às 4 barreiras que nós chamamos, é exatamente, existe um conceito no mercado financeiro que é conheça seu cliente. Isso é um conceito geral que a gente chama de primeira barreira. Toda instituição que precisar fazer negócio tem que saber com quem está fazendo negócio. Mas isso é pessoalmente? Como que acontece? Exatamente, a gente tem a due diligence, que a gente chama. Então é você pegar a documentação, fazer uma análise, a análise primeiro documental. Se tiver tudo em ordem, vai lá tomar um café, ver quem que é o cara, se a empresa existe, se funciona, se tem endereço, se tem funcionário, se o negócio que ele fala que está fazendo com o exterior faz sentido. Tudo isso hoje, com a tecnologia, onde não existe teoricamente documentos originais, isso passou a ser uma prática ainda mais importante do que se analisar um documento. Você entender a operação, você saber que aquilo que você está me falando faz sentido, se aquilo ali não é só um documento, porque documento é facilmente desenvolvido, burlado. Eu acho que qualquer um, pegar um Excel, consegue fazer uma fatura internacional, um BL, um documento de embarque fajuto. Eu acho que vai além. Eu acho que a governança hoje vai além da documentação. É você enxergar a operação como um todo. E isso envolve você conhecer a empresa, né? Você não pode receber um balanço onde está lá que o cara fatura 60, 70 milhões e não visitar, ver se realmente existe uma fábrica, existe um escritório, existe um endereço, existe pessoas trabalhando. E essa é a primeira, primeira barreira. Essa primeira barreira é você conhecer seu cliente. Então, a gente tem a primeira barreira de conhecer seu cliente. A segunda barreira, conhecer o seu cliente, fez a primeira, a segunda, o início de relacionamento que nós chamamos, a gente analisa a parte documental. Então, assim, cada operação é enviado o documento para a instituição, para a corretora, e aí a gente faz a análise documental, ver se aquele documento é compatível com a operação, com a natureza que ele está fazendo, consequentemente com os tributos que ele está pagando, né? Porque dependendo do enquadramento da remessa, ele paga um tributo diferente, imposto de renda, IOF.
isso varia bastante. Então essa é a segunda barreira, ver se os documentos fazem sentido dentro da operação que ele está desenvolvendo. Terceira barreira, nossa terceira barreira é o monitoramento do nosso departamento de controles internos. Então aqui na Broker, eu acredito que isso tenha que ser uma prática comum, o back-office, mesmo analisando a documentação, a gente tem um departamento que fica monitorando full time as operações. Então a gente tem alguns parâmetros, né, de compliance, onde a gente analisa aquela operação que passou a não ser uma operação única, exclusiva, uma operação contínua, uma operação que é o mesmo beneficiário sempre, ou ingressando do mesmo remetente, se não tem um contrato atrelado. Esse monitoramento também pode pegar, que a gente chama da terceira barreira. A quarta barreira são as auditorias. Então, mesmo a gente fazendo tudo isso na parte operacional, a gente mantém duas auditorias independentes, são duas empresas de auditoria, que fazem, durante todos os anos, todos os meses, todos os fechamentos de balanço, a auditoria de controles internos, para saber se todos os nossos colaboradores estão seguindo as nossas políticas institucionais, né, que são mais de 20 políticas que nós temos aqui, e uma auditoria de contábil, sabendo que os nossos números estão realmente corretos, por ser público, a gente é uma instituição autorizada pelo Banco Central, então o nosso balanço é público e por isso ele tem que ter um incremento real ali, né? Então a gente tem uma auditoria contábil também. Nessa seara de risco, já trazendo a conversa mais para os nossos associados, existe algum tipo de risco, por exemplo, no fechamento de câmbio? O risco do fechamento de câmbio é o seguinte, vamos colocar dois tipos de risco, tá? Na parte, como a gente está falando aqui para os associados, que é uma classe grande e necessita do câmbio no seu dia a dia, é interessante a gente colocar que pessoas erradas utilizam do segmento para fazer operações ilegais. Por quê? Porque a operação de câmbio voltada para o frete, do pagamento de frete internacional, ele é isento de imposto. Então, empresas de frete internacional, NVO, agente de carga, que precisa fazer remessa ao exterior, ele não paga nem o IOF, que é o 0,38. Então, quem não está com a boa índole, falou, olha, se esse segmento não paga IOF, vamos abrir uma empresa um agente de carga, uma empresa de frete, para fazer as nossas remessas, que aí seriam as remessas ilegais, e nem recolher o imposto eles querem, né? Então, para a instituição financeira, o segmento de frete internacional é um segmento que nós chamamos de especial atenção. Ou seja, quando você tem uma empresa nesse segmento, você tem que tratar com mais carinho, analisar a documentação, saber quem é o seu cliente, né? A Broker aqui tem grandes empresas desse segmento, empresas de nome e pequenas empresas também. Aquele agente que está começando agora, que não tem remessa, e esse sim, às vezes tem uma dificuldade até maior, porque ele vai ao banco grande e o banco fala, olha, não me interessa, porque o banco sabe que é um segmento especial e que traz uma necessidade de operacionalizar com mais carinho. Como essas empresas têm a necessidade e as pequenas têm uma dificuldade, muitas vezes a gente tenta acolher essas empresas para fazer um trabalho de consultoria, não só da fechamento de câmbio, mas consultoria em geral, se está fazendo da forma correta, se está cumprindo a legislação, e isso eu acho importantíssimo, tanto para o pequeno quanto para os grandes associados. Júnior, comumente a compensação dos profit, ela é feita como um tipo de conta corrente. Isso está certo? Tem algum perigo aí escondido na legislação do Banco Central? Isso, olha, esse é um assunto interessante que eu tenho debatido com grandes especialistas do mercado, com players do mercado. Isso é um assunto de interesse geral. Então, nessas operações, onde o agente de carga aqui tem o conta corrente, ou seja, eu tenho que mandar $1.000 para o meu agente e tenho que receber $500. Muitas empresas fazem uma compensação privada, ou seja, ao invés de eu mandar 1.000 e receber 500, uma coisa seria até lógica, eu mando só os $500. Mas isso na legislação cambial é vedado, né? Existe uma lei
onde fala de vedação à compensação privada de créditos. Ou seja, você não pode fazer essa compensação. Por que você não pode? Porque dessa forma, se você fizer só a diferença, né, só o profit, ela não vai entrar nos controles cambiais do Brasil, né, do quanto que o Brasil exportou de serviço e quanto importou de serviço. Ela vai simplesmente sumir. O que a legislação diz? Que você pode fazer operações concomitantes, que são operações devidamente registradas, como a operação de envio e ingresso no Banco Central do Brasil, mas o envio da moeda estrangeira e a volta não ocorre. Mas os contratos de câmbio de envio na integralidade e de ingresso com a diferença precisa ser feito. Esse é um assunto que eu estou sempre debatendo, porque na prática eu sei que muita gente faz um contrato só da diferença e isso na prática é muito mais simples. Mas eu acho que se quiser fazer seguir a legislação, a gente tem que fazer isso. E depois que você acertou a operação, isso é feito de uma forma tranquila, fácil, como a gente faz aqui de inúmeros agentes de carga que tem um movimento grande. E a gente conseguiu implantar isso e hoje a gente está operando certinho com eles. Júnior, em uma das primeiras respostas que você deu nessa entrevista, você abordou a questão Ciscoserv. Gostaria de saber se tem alguma informação bastante relevante sobre esse tema e se você teria alguma dica a passar aos nossos associados. O Ciscoserv é uma legislação que a gente, eu até brinco, né? O tempo passa tão rápido que a gente fala assim, pô, é uma legislação nova, mas é de 2013, e vão quase 7 anos do lançamento do Ciscoserv pela Receita. Então, o que é o Ciscoserv? Eu acho que os associados devem conhecer o termo, mas é o registro de todo serviço tomado ou prestado ao exterior. Então, todo mundo que presta ou toma serviço precisa fazer o registro no Ciscoserv. Não tem tributação, não tem nada, mas só fazer o registro. A gente tem notado que muitos clientes, né, dos associados, clientes que fazem frete, eles devem fazer o registro, só que muitas vezes eles não têm nem conhecimento que existe a obrigatoriedade, que trata-se de uma legislação acessória, né, da Receita Federal, e eles acabam não fazendo. E quando chega alguma notificação da Receita, alguma coisa, ele vai em cima do prestador de serviço dele. Então vai lá o agente de carga, porra, mas como você não me informou? Às vezes a gente informou 5, 10 vezes já. Mas no dia a dia, a gente tem que sempre deixar o nosso cliente, o cliente do associado, ciente que a legislação prevê altas multas para quem não faz os registros, e isso a gente tem que ser trabalhado. Então, o que eu dou como dica? Sempre passe uma mensagem para os clientes sobre o Ciscoserv. Olha, mas eu não sou especialista em Ciscoserv. Procure um parceiro. Aqui na Broker Brasil a gente tem parceria com alguns. Procure, eu acho que tem bastante palestra, coloque uma pessoa que entenda um pouco, passe comunicado para os seus clientes, alertando que aquele frete que ele contratou se é passível de Ciscoserv. Porque um dia ele pode ser cobrado e é aquela coisa, quando o cliente veio, o cliente teoricamente sempre teve a razão, né? Então a gente sempre fala, passe a informação para o seu cliente, né? Passe, olha, você contratou esse frete meu, você precisa registrar no Ciscoserv. Eu acho que isso é uma boa dica. Júnior, estamos gravando hoje, dia 13 de fevereiro de 2020. Estávamos lá na sua parte de operações, o telão mostrava uma cotação de dólar aí próximo em cerca 4,40, 4,50. O que está acontecendo nesse momento? Talvez seja a maior cotação nominal do dólar frente ao real. O que acontece? Na verdade, a gente está passando por um momento de estabilidade, né, no Brasil e muitos acontecimentos no exterior. Então a junção dessas coisas traz uma insegurança ao mercado, né? Então a gente tem, se a gente colocar no mercado brasileiro aqui, né, que é a desvalorização do real frente ao dólar. No mercado brasileiro nós tivemos a eleição, onde ali gerou uma certa expectativa no novo governo. Depois veio a Previdência, que era outra expectativa, foi a Previdência, e mesmo assim a gente está com uma dificuldade de engrenar a economia.
né? Quando a gente coloca uma economia com perdas no nosso PIB nos últimos anos e tudo o que está acontecendo no cenário internacional, realmente a gente tem uma dificuldade de manter o dólar valorizado, né? Por exemplo, a gente teve a briga do Trump com a China, agora coronavírus. Então o que a gente fala? A gente não passa 3 meses tranquilo. A gente não passa 3 meses para o pessoal pensar, pô, eu acho que agora vai. E para o empresário, aqui para as multinacionais, mais ruim que o dólar alto é um dólar instável. Um minuto. Pior que, repete. Pior que o dólar alto é um dólar instável. Onde hoje você trabalha com um dólar de 4,40 e você está torcendo para ficar 3,80 e pode acontecer chegar a 5. Então todo mundo no mercado de câmbio hoje tem mais um jogo do que assertividade, do que expectativa. Porque ninguém sabe se amanhã a gente vai acordar, o dólar vai estar 5. Mas ninguém sabe se amanhã a gente vai acordar, o dólar vai estar 4. Então a tomada de decisão no momento de fechar suas operações torna cada vez mais difícil, né? Cada vez mais difícil para o empresário. Então eu acredito que ainda a gente tem um tempo de recuperação. É o que eu falo, ninguém tem bola de cristal. Se eu tivesse uma bola de cristal que funcionasse meia boca, eu faria o seguinte, ficaria milionário. Se eu tivesse uma bola de cristal, a gente ganharia muito dinheiro no mercado financeiro, porque eu teria condições de prever o dólar. Hoje, ninguém tem condições de prever quanto vai dar o dólar amanhã, depois de amanhã. Ninguém tem condições por essa instabilidade, né? Eu acho que a gente ainda, falando em Brasil, a gente tem um período de retomada e durante esse período talvez a gente consiga equilibrar aí o dólar frente ao real. Júnior, muito obrigado por essa entrevista, foi um prazer conversar com você. Prazer foi todo meu, né? Foi muito boa a nossa conversa, a gente conversou sobre o mercado e tal. A Broker Brasil está sempre à disposição, casa aberta para os associados, casa aberta para vocês. E o que vocês precisarem de mim, estou sempre à disposição. Muito obrigado. A entrevista de hoje para a TV Sindicomes, a CTC, foi com o Ayrton Júnior, ou simplesmente Júnior, que é diretor da Broker Brasil e também conselheiro da Abracan, Associação Brasileira de Câmbio. Até a próxima entrevista e muito obrigado.